50% de chance de acertar, tá ligado? 50% de chance de acertar. Mas tem um detalhe. Tem todo um contexto aí, né? O mercado gira tudo em torno, pelo menos os ciclos econômicos, como nós conhecemos, eles giram em torno das decisões do Banco Central Americano. Então, cara, em 1948, se eu não me engano, teve um acordo de Bretton Woods que determinou, depois da guerra, que os Estados Unidos seriam o país que geraria a reserva de valor principal do mundo. E ficaria na competência deles de controlar isso, fazendo o controle da emissão desses dólares e o controle também para que ele não consiga, vamos dizer assim, para que os Estados Unidos não enriquecesse sozinho frente a todos os países emergentes e os países emergentes ficarem todos na pobreza. Então ele tinha uma responsabilidade, ele tem essa responsabilidade até hoje. Então, por exemplo... Mas isso é tipo na Constituição? Como é que é esse... Esse foi nesse acordo de Bretton Woods. Por quê? Foi determinado que o dólar seria a reserva mundial. Mas tipo, o próprio Estados Unidos determinou, foda-se. O próprio Estados Unidos determinou isso? Ou foi... Foi acho que é o grupo de aliados que venceu a Segunda Guerra Mundial. Entendi. Então, ali depois nesse acordo, né, ficou determinado que o dólar seria a principal reserva monetária. Então, hoje o dólar, por causa desse acordo, é o ativo mais seguro do mundo. É o ativo que mais te dá, assim, vamos dizer assim, capacidade financeira, né? Quando a gente pensa em alguém rico, a gente não pode pensar na pessoa na quantidade de reais que ela tem, mas na quantidade de dólares. O peso em dólares. Exatamente. O peso argentino. O dinheiro da Venezuela também é uma boa. Então, cara, tudo gira em torno desse núcleo central que é o dólar. E aí o Banco Central Americano, ele precisa fazer um sistema de inflação e deflação, que é imprimir ou reduzir dinheiro do mercado, conforme for as necessidades macroeconômicas do mundo inteiro, praticamente. E ele não pode ficar nem com o dólar muito fortalecido, com o dólar extremamente rico, ou o dólar muito valioso, pois o dólar muito valioso seria uma desvalorização das outras moedas, um empobrecimento do resto do mundo. Então ele tem a responsabilidade de sempre colocar dentro de uma balança e equilibrar, controlar a inflação, controlar a desvalorização do poder de compra do dólar, né? Tipo, o que cada país tem que fazer, ele tem que fazer visando o mundo todo. Isso, tipo... porque os outros países emergentes dependem do dólar e eles compram reservas em dólar para dizer o quão rico eles são. Então hoje você mede a riqueza de um país pela capacidade financeira de dólares que ele possui em reserva. Porque o dólar é reconhecidamente pelo mundo todo, desde aquele acordo, como a reserva principal. Se o país não consegue comprar muito dólar, se vários países não conseguirem comprar muito dólar, então os Estados Unidos estariam fodidos. Exatamente. Por isso que eles não podem ficar fodidos. Exatamente. Os Estados Unidos não pode perder o seu poder de compra na sua moeda principal, né? O que é o dólar. E não vai perder, provavelmente. E não vai perder. E esse é um acordo de fé. Por quê? Por que de fé? Porque o dólar, ele é só um papel moeda. Ele é só um papel impresso, decodificado ali para tentar mostrar o máximo de autenticidade. Mas a gente só dá valor ao dólar porque a humanidade tem fé que o dólar, ele é aceito em qualquer lugar como um meio de pagamento. Então, por exemplo, tu vai para fora, eles não vão aceitar reais. Mas tu vai para qualquer lugar no mundo levando dólar, eles vão aceitar dólar. Então tu vai eleger aceitar dólar. Mesmo que lá a moeda local é a moeda egípcia, a libra egípcia, né? Aí tu vai em Dubai, tem os dirham, que são, acho que hoje tá a R$1,50 dirham. E lá, se tu tem dirham ou dólar. Então, se tu tentar pagar em reais, pagar em outras coisas, não vai aceitar. Talvez no máximo eles vão aceitar euro. E na Rússia, será que eles estão aceitando dólar? Aceitam dólar também. Na Rússia aceitam dólar também. E aí, sempre, cara, a China também, ao longo dos anos, acumulou dólares e assim por diante. Então, a nossa moeda hoje é o dólar. Tudo que envolve esse assunto dólar, ele mexe com toda a estrutura e todo o mecanismo do mercado volátil. Então, o mercado de ações, que nada mais é do que são papéis, né, de empresas que são produtivas, que a tendência é de uma ação que entra dentro do mercado de ações, que ela consiga abrir o seu capital para sócios, né, para um quadro societário, onde ela pode comprar, onde qualquer pessoa pode comprar ações e participação dela. Ela abre a possibilidade dela se rentabilizar, fazendo dessa forma, captando recursos, mas em troca ela entrega produtividade. E a economia toda, ela gira em torno da produtividade. Então, a tendência ao longo
longo dos anos é que o mercado de ações, as maiores empresas mais produtivas, elas vão sempre estar em alta infinita, que é uma tendência de alta, né? Mesmo com Deixa eu tirar períodos uma de dúvida baixa. no meio. Porque ao invés de ser, tipo, baseado no dólar, poderia ser baseado, tipo, sei lá, no ouro, né? Que tu quis dizer, é só um papel que a gente acordou que... Isso. Aí em 1970, se eu não me engano, eles removeram o lastro ao ouro, se eu não me engano, tá? Eu não lembro, assim... Mas o que de tu vê cabeça. como vantagem ou desvantagem, assim? O que tu vê como perigo de ser baseado num papel que a gente acordou que vale alguma coisa? Cara, o perigo é... Hoje eu não vejo nenhum perigo, tá? O problema, por exemplo, que eu posso dar de ser lastreado em ouro é porque o país que fosse mais rico, ele teria que ter uma quantidade de ouro maior e ele teria uma limitação estrutural de crescimento. Então, por exemplo, se tu tem uma reserva máxima de ouro, você só vai conseguir emitir tantas notas que representam aquela quantidade de ouro. Se a população fica crescendo sem parar, como acontece, né? A produção está cada vez maior, a economia vai girando e vai melhorando a cada dia mais. Na natureza não vai ter ouro suficiente para você colocar e lastrear como riqueza de cada cidadão, por exemplo. Então, a economia... O crescimento econômico do país, ele vai ser determinado pela sua quantidade de reservas em ouro que ele tem. Então, se ele não consegue aumentar reservas de ouro, esse país não vai conseguir mais se expandir, não vai conseguir crescer economicamente. Por isso que eles tiveram que alterar isso no meio do ciclo do dinheiro. Tirar do lastro em ouro. É que o dinheiro provavelmente começou porque a riqueza era ouro, daí tu deixava ouro no banco e ele te dava um papel de quanto valia Cara, aquele... o banco, como conhecemos, ele começou no período lá em 1473, eu acho, em Médici, com a família Médici na Itália. Se eu não me engano, eles foram o primeiro banco que aceitou receber reservas de ouro e deixar dentro de uma... Eles eram responsáveis pelaquela quantidade de ouro. E eles começaram a emitir uma notinha assim, vamos falar assim, John. Chegou o João lá e falou assim, eu tenho 10 onças de ouro. Aí ele entregava para esse banco, o banco pegava e dava um comprovante assinado, falando assim, John possui 10 onças de ouro, por exemplo. Mas daí começou a rolar as trocas já. E aí esse papel começou a ser o dinheiro. Então ele começou a ser o dinheiro que a gente conheceu, a nota, né? Uma nota promissória, na verdade. Mas daí, de certo, esse banco já fazia as próprias notas ali, tipo, pro neto do dono ali. Aí, mas daí faziam pra eles. Isso. Aí começou na porra da Itália, isso aí. Aí isso que eu entendo. E aí, com o tempo, com a evolução, como ele era lastreado em ouro, só que pro país continuar se expandindo, ele teria que aumentar reservas de ouro. Os países que não tinham reserva em ouro eram extremamente pobres, eles não teriam capacidade de crescimento econômico. Então, muita gente fala, mas se o dólar deveria ser lastreado em ouro. Porra nenhuma. Não ia ter como, não teria como, porque é inviável. E aí, construíram um Bitcoin em base nisso, né? O Bitcoin, ao invés de você fazer um ouro, você faz um dado digital único, que serve como a responsabilidade de um valor, né? Só que daí a gente agora lastreia não, mas a gente compara ele ao dólar, né? Então, quantos Bitcoins tem em relação a dólares? E aí, quantas pessoas querem comprar ou pagam por esse... Mas o Bitcoin não é infinito, né? O projeto dele não, o Bitcoin é finito, só que ele é digamos, ele seria como se fosse... Ele tem as capacidades técnicas do ouro, digamos, vamos dizer, como reserva de valor. Ele tem ele seria escasso, 21 milhões de unidades até 2140, do último Satoshi, e atualmente nós temos aí mais de 90% dos Bitcoins já emitidos. Então, os 90% de Bitcoins que vão ser emitidos até 2140 já estão em circulação, 90% deles, 91%, 92%. Porque a cada 4 anos vai reduzindo essa oferta de novos Bitcoins, que eram recompensas que são pagas para pessoas que dão máquinas e processamento computacional para a rede e poder fazer a validação das transações, e eles recebem em troca esses dados digitais, né? Eles recebem como recompensa hoje 6,5 coins, que lá no início era 50 bitcoins. Então lá no início era 50 bitcoins, a emissão era bem mais rápida, emitia muito mais bitcoins a cada 10 minutos. Agora é bem mais lenta e ela vai reduzindo até 2040.